E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Martelo batido. Galera, burburinho forte está rolando no mundo do futebol brasileiro e o nome que tem dado que falar é o de Brian Rodrigues, aquele jovem atacante uruguaio que vem despertando interesse dos grandes clubes. Segundo rumores quentes que circulam pela colina histórica, o jogador já teria realizado exames médicos no Vasco da Gama e estaria prestes a fechar com o clube carioca. A expectativa é que a diretoria do Vasco anuncie em breve essa contratação que promete agitar a torcida e trazer uma nova energia ao ataque do time. Brian Rodrigues, que já passou por clubes importantes e mostrou seu talento em competições internacionais, chega com a missão de ser o diferencial ofensivo que o Vasco tanto busca para a temporada. Com um estilo de jogo dinâmico, dribles desconcertantes e um faro para o gol, o atacante uruguaio tem tudo para se encaixar no esquema vascaíno e virar a referência no setor ofensivo. A possibilidade desse acerto vem sendo comentada entre jornalistas e insiders do futebol e, claro, a torcida, que está ansiosa para ver reforços de peso chegando para ajudar o clube a brigar por títulos e a voltar ao caminho das vitórias. A colina, que há tempos não tinha notícias tão promissoras, agora vibra com a chance de ver um craque jovem e promissor assinando para defender o manto cruz-maltino. A diretoria vascaína, que tem trabalhado nos bastidores para reforçar o elenco, vê em Brian Rodrigues a possibilidade de agregar qualidade técnica e explosão ao ataque, algo que o time precisa urgentemente para a sequência do campeonato. O jogador uruguaio, com suas passagens por clubes da América e da Europa, traz um currículo interessante e uma experiência que pode ser fundamental para o Vasco, principalmente em jogos decisivos. A expectativa é que, após a finalização dos exames médicos, a assinatura do contrato seja uma questão de horas, consolidando o negócio e dando a largada para a estreia de Rodrigues com a camisa do Vasco. Enquanto isso, os torcedores já começam a imaginar o impacto que um jogador desse porte pode causar tanto dentro quanto fora de campo, elevando o nível do time e aumentando a competitividade da equipe nos torneios em que estiver envolvido. A confirmação oficial ainda é aguardada, mas o clima na colina está quente e tudo indica que vem reforço bom por aí para o Vasco da Gama. Se a negociação se concretizar, Brian Rodrigues chega para ser mais que apenas um reforço. Ele poderá ser o nome capaz de mudar a dinâmica ofensiva do Vasco, um time que tem buscado incessantemente um jogador com características de velocidade, habilidade e finalização para abrir defesas adversárias. Desde que os rumores começaram a ganhar força, a repercussão entre a comunidade vascaína foi imediata, com debates acalorados em redes sociais, podcasts esportivos e canais especializados. Muitos apontam que a chegada do atacante uruguaio pode significar um salto de qualidade, uma renovação técnica que o elenco precisava para superar as dificuldades enfrentadas na temporada atual. Além disso, a possível contratação tem gerado curiosidade sobre como Brian Rodrigues se encaixará no estilo de jogo do técnico, que até então vinha apostando em outras peças, mas que, diante desse potencial reforço, pode reestruturar a equipe para explorar ao máximo o talento do jogador. É comum no futebol que a chegada de um atleta com características tão definidas cause uma verdadeira transformação tática, com adaptações que favorecem o entrosamento e o aproveitamento das qualidades individuais em prol do coletivo. Os torcedores, sempre atentos, já especulam sobre a formação ideal com Rodrigues no ataque, imaginando o impacto que sua velocidade e capacidade de driblar defensores podem ter nos jogos mais disputados. Além disso, os olhares se voltam para a reação do elenco atual, que precisa se ajustar para receber bem o novo integrante e trabalhar em sinergia para alcançar os objetivos do clube. O clube, que atravessa um momento de reconstrução, vê na contratação um sinal claro de ambição e planejamento, demonstrando que não vai medir esforços para montar um time competitivo. Ainda que o acordo não tenha sido oficialmente divulgado, as movimentações nos bastidores e o contato do jogador com a equipe médica do Vasco dão fortes indícios de que o desfecho positivo está próximo, aumentando a expectativa para a estreia do atacante e o impacto que ele poderá causar já nas próximas rodadas do campeonato. O ambiente no clube, que há meses sentiu uma certa letargia, agora parece estar tomando um rumo diferente, com mais energia e esperança renovada por resultados melhores. O futuro próximo promete ser agitado e a torcida está na expectativa para confirmar se esse rumor vai mesmo virar realidade, consolidando a chegada de Brian Rodrigues como uma das principais notícias da temporada para o Vasco da Gama. A trajetória de Brian Rodrigues é outro ponto que alimenta essa conversa e o faz ser visto como uma aposta bastante interessante para o Vasco da Gama.
O jovem atacante uruguaio que começou a despontar no Peñarol rapidamente chamou atenção com seu estilo agressivo, habilidade no 1 contra 1 e capacidade de decisão, o que o levou a ser contratado por clubes internacionais. Sua passagem pela Major League Soccer nos Estados Unidos e até por equipes europeias ajudou a moldar um jogador versátil que pode atuar tanto pelo centro quanto pelas pontas do ataque, adicionando uma camada de flexibilidade ao esquema tático de qualquer time. Os especialistas destacam que, apesar da pouca idade, Rodrigues já acumulou experiência em diferentes campeonatos e ambientes competitivos, o que deve facilitar sua adaptação ao futebol brasileiro. Além disso, sua energia e vontade de vencer são características que combinam muito com o espírito guerreiro tradicional do Vasco, um clube que valoriza muito a entrega e a determinação em campo. A possibilidade de contar com um atleta dessa qualidade e com esse histórico levanta a moral do grupo e também traz uma expectativa renovada para o torcedor que há tempos busca nomes capazes de fazer a diferença. Mesmo que ainda seja cedo para afirmar com certeza o impacto que Rodrigues terá, o fato de o clube estar se movimentando para contratar um jogador com seu perfil já é um sinal positivo. A notícia repercute como uma luz no fim do túnel, uma esperança para quem acompanhou momentos difíceis e busca um recomeço. Vale lembrar que para o Vasco, que passou por instabilidades e desafios recentes, reforços pontuais e de qualidade são fundamentais para retomar a competitividade e voltar a ser protagonista no cenário nacional. A chegada de Brian Rodrigues, portanto, pode ser um ponto de virada não só no desempenho técnico, mas também na confiança do time e na relação com a torcida. Tudo indica que o atacante está pronto para assumir essa responsabilidade e mostrar que tem futebol para brilhar com a camisa vascaína. Dentro dos bastidores, a movimentação para trazer Brian Rodrigues ao Vasco tem sido intensa e a direção do clube está empenhada em fechar esse negócio, que pode ser uma das maiores contratações recentes da equipe. Fontes próximas à diretoria revelam que o processo está adiantado, com o jogador já passando por exames médicos na colina, o que é um indicativo forte de que o acerto está muito próximo. Essa etapa dos exames é sempre crucial para confirmar as condições físicas e garantir que o atleta esteja apto para desempenhar suas funções sem riscos. O fato de Rodrigues já ter cumprido essa etapa sugere que as conversas foram conduzidas com seriedade e que há confiança mútua para avançar no contrato. Além disso, os agentes do jogador estariam bastante otimistas com a proposta vascaína, reconhecendo o potencial do clube em dar visibilidade e espaço para que Rodrigues possa se destacar. A diretoria do Vasco, que vinha buscando alternativas no mercado para reforçar o setor ofensivo, vê nessa contratação a chance de agregar qualidade e também renovar o elenco com um atleta jovem e ambicioso. O timing para fechar essa negociação é importante, já que a janela de transferências ainda está aberta e o clube precisa se mexer rápido para não perder oportunidades. Para a torcida, saber que o clube está de olho em nomes como Brian Rodrigues é motivo de entusiasmo e esperança. As redes sociais já começaram a ferver com comentários e os vídeos do jogador viralizam entre vascaínos que fazem projeções e sonham com gols decisivos. Por enquanto, a confirmação oficial ainda não veio, mas as movimentações internas indicam que o anúncio é questão de tempo e que o Vasco poderá contar em breve com esse reforço de peso para a temporada. Outra especulação que ronda essa possível contratação é o impacto que Brian Rodrigues poderá causar dentro do elenco já existente no Vasco da Gama. A chegada de um atacante jovem e talentoso pode sim trazer um novo gás para o time, mas também exige um processo de adaptação e entrosamento para que o coletivo funcione perfeitamente. Jogadores que já estão na equipe precisam se ajustar à presença do novo reforço e o técnico terá o desafio de encontrar a melhor maneira de integrar Rodrigues ao sistema tático. A expectativa é que o uruguaio seja utilizado em um esquema que valorize sua velocidade e habilidade nos dribles, podendo atuar tanto aberto pelos lados quanto mais centralizado, dependendo da estratégia do adversário. Essa versatilidade é um ponto positivo, pois permite que o treinador experimente diferentes opções buscando o melhor rendimento coletivo. Além disso, a vinda de Rodrigues pode motivar os atletas atuais a elevarem seu nível de atuação, criando um ambiente competitivo saudável e estimulante dentro do grupo. A cobrança por resultados vai aumentar naturalmente com a chegada de um reforço de peso, e isso pode gerar uma resposta positiva do elenco, que precisa mostrar comprometimento para corresponder às expectativas da diretoria e da torcida. Claro que, como em qualquer contratação, há o risco de o jogador demorar a se adaptar, principalmente vindo de outro país e de um estilo de jogo diferente. Porém, os relatos indicam que Brian Rodrigues tem perfil profissional e está disposto a trabalhar duro para se integrar rapidamente.
O clima nos bastidores é de otimismo e as conversas com o corpo técnico indicam que a chegada do atacante uruguaio poderá ser um divisor de águas para o Vasco na sequência do campeonato, elevando o patamar do time e criando novas possibilidades ofensivas para os jogos mais importantes da temporada. A torcida do Vasco, que há tempos ansiava por um reforço de impacto no ataque, tem mostrado uma reação muito positiva diante dos rumores da chegada de Brian Rodrigues. Nas redes sociais os comentários variam desde a empolgação pelo nome até a esperança de que o uruguaio consiga transformar o desempenho ofensivo do time, que tem enfrentado dificuldades para criar chances claras e finalizar com eficiência. A identificação com um jogador jovem e talentoso como Rodrigues é natural, pois a torcida busca não só resultados imediatos, mas também um projeto de crescimento sustentável para o clube. O entusiasmo dos fãs do Vasco é um fator importante, pois a aceitação e o apoio popular influenciam diretamente no ambiente do clube e na motivação dos jogadores. Muitos torcedores já fazem projeções de como a camisa do uruguaio poderá ser um símbolo de renovação e de garra, ingredientes que fazem falta para o Vasco retomar o protagonismo. As arquibancadas esperam por um atleta que jogue com intensidade, que tenha aquela vontade de quem quer deixar sua marca na história do clube, e isso parece estar alinhado com o perfil do atacante. Além disso, a presença de um reforço desse calibre pode até ajudar a atrair mais patrocinadores e melhorar a visibilidade do time, criando um efeito cascata positivo para o Vasco. Em momentos difíceis, contar com o apoio fervoroso da torcida é fundamental, e a possível contratação de Brian Rodrigues vem exatamente nesse sentido: dar esperança, animar o ambiente e reacender a paixão dos vascaínos pelo time. Enquanto o clube não confirma oficialmente, o burburinho continua e a expectativa só aumenta, com os fãs ansiosos para ver o jogador em campo vestindo a camisa do Vasco e fazendo a diferença em cada partida disputada. Do ponto de vista técnico, a chegada de Brian Rodrigues pode abrir novas possibilidades para o Vasco em termos de estratégia de jogo e variações táticas. O técnico, conhecido por buscar alternativas criativas para surpreender adversários, poderá contar com um atleta que oferece versatilidade e dinamismo, qualidades que enriquecem o repertório ofensivo. Rodrigues, com seu perfil de jogador rápido, habilidoso e com bom faro de gol, pode ser utilizado em diferentes posições no ataque, permitindo que o treinador alterne entre formações mais tradicionais e outras mais ousadas, dependendo da necessidade do jogo. Essa flexibilidade tática é uma vantagem, especialmente em campeonatos longos, onde a adaptação e a capacidade de inovar são fundamentais para manter o time competitivo. Além disso, a presença de um jogador com essas características pode ajudar a criar desequilíbrios em partidas truncadas, onde a capacidade individual de driblar e criar chances pode decidir o resultado. A equipe técnica terá a missão de integrar Rodrigues de forma rápida e eficiente, aproveitando ao máximo suas qualidades e minimizando eventuais dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro. Outra questão importante é o entrosamento com os demais atacantes e meias, pois um bom relacionamento dentro de campo é essencial para que o time funcione como um conjunto. Os treinamentos serão fundamentais para construir essa química, e o torcedor deve estar atento às primeiras apresentações do jogador para avaliar seu impacto e sua evolução. Se tudo correr bem, a chegada de Rodrigues pode significar uma nova fase para o Vasco, com mais criatividade, velocidade e contundência no ataque, elementos que fazem falta para o clube há algum tempo. Portanto, do ponto de vista técnico, esse possível reforço tem tudo para ser uma peça-chave na engrenagem vascaína. Financeiramente, a negociação para trazer Brian Rodrigues ao Vasco envolve uma série de detalhes que também fazem parte do burburinho em torno dessa contratação. É sabido que o clube vem buscando equilibrar suas contas e ao mesmo tempo fazer investimentos pontuais para fortalecer o elenco, uma tarefa nem sempre fácil em meio a limitações orçamentárias. A proposta para contratar o atacante uruguaio, segundo fontes próximas, teria sido estruturada para atender a essas condições, buscando um meio-termo entre custo e benefício. O Vasco parece disposto a fazer um esforço para garantir o jogador, reconhecendo que um atleta com o potencial de Rodrigues pode representar um investimento que se pague no campo através de boas atuações, aumento de receita com bilheteria, vendas de camisas e até valorização futura do atleta no mercado. Os agentes do jogador também estariam satisfeitos com as condições apresentadas, o que é um indicativo positivo para a concretização do negócio. No entanto, como em qualquer transação desse porte, existem cláusulas, prazos e negociações de salários e direitos econômicos que precisam ser alinhados para garantir a estabilidade do acordo. O equilíbrio financeiro é uma preocupação constante no Vasco, que tem buscado manter a sustentabilidade enquanto tenta montar um time competitivo.
Portanto, essa contratação não se trata apenas de uma decisão esportiva, mas também de uma estratégia financeira que, se bem executada, pode trazer resultados positivos a médio e longo prazo. A torcida, por sua vez, confia que a diretoria está trabalhando com responsabilidade e que esse possível reforço será um ganho significativo para o clube tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto o martelo não é oficialmente batido, o assunto segue quente, alimentando as expectativas de um futuro promissor para o Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Do ponto de vista histórico, o Vasco da Gama sempre foi um clube que apostou em talentos jovens e promissores, muitos dos quais se tornaram ídolos e fizeram história vestindo o manto cruz-maltino. A possível chegada de Brian Rodrigues encaixasse perfeitamente nessa tradição vascaína de revelar e apostar em jogadores que chegam com vontade de mostrar seu valor e escrever seu nome na história do clube. Essa cultura de valorização da juventude e do talento emergente é um diferencial que distingue o Vasco no cenário nacional, e a contratação do atacante uruguaio pode reforçar essa identidade, trazendo de volta o brilho de outras épocas. Além disso, o clube tem um histórico de conseguir extrair o melhor de jogadores que em outros contextos podem ter passado despercebidos ou não ter tido tantas oportunidades. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento e crescimento do atleta, que encontra na Colina um espaço de suporte, aprendizado e desafios. Os torcedores que conhecem essa tradição veem com bons olhos a possibilidade de receber um jogador jovem e talentoso capaz de agregar valor e, quem sabe, virar ídolo. A chegada de Rodrigues pode ser o começo de uma nova fase de conquistas em que o talento e a determinação caminhem juntos para levar o Vasco de volta ao protagonismo. A expectativa é que, além dos resultados imediatos, essa contratação seja um investimento no futuro, ajudando a construir uma equipe sólida e competitiva para os próximos anos. No cenário atual em que o futebol é marcado por mudanças rápidas e alta competitividade, manter essa conexão com a tradição de apostar em jovens promissores é fundamental para o Vasco, e Brian Rodrigues pode ser a próxima peça dessa história de sucesso. Em relação à adaptação cultural e ao impacto pessoal que Brian Rodrigues poderá enfrentar ao chegar ao Vasco da Gama, esse é um aspecto que merece atenção, já que mudanças internacionais envolvem não apenas o campo, mas também o dia a dia do atleta. O Uruguai e o Brasil, apesar da proximidade geográfica e cultural, têm diferenças significativas que podem influenciar o processo de adaptação do jogador. O clube terá um papel fundamental em proporcionar todo o suporte necessário para que Rodrigues se sinta acolhido, desde a língua até o ambiente social e familiar. O impacto emocional e psicológico é algo que pode interferir no desempenho do atleta, e uma adaptação bem-sucedida passa por um acompanhamento cuidadoso envolvendo profissionais da área de psicologia esportiva e assistência social. Além disso, o convívio com os companheiros de equipe e a recepção da torcida são fatores que ajudam a acelerar essa integração. A expectativa é que o jogador uruguaio, sendo jovem, tenha facilidade para se adaptar, mas o clube precisa estar atento para minimizar qualquer desconforto que possa surgir nesse processo. O ambiente acolhedor pode fazer toda a diferença para que Rodrigues se sinta motivado e focado, contribuindo com seu melhor futebol dentro de campo. Além disso, sua experiência anterior em outros países pode ajudar, já que ele pode ter desenvolvido mecanismos para lidar com esse tipo de transição. Em suma, a adaptação cultural é um fator que não pode ser ignorado, e o Vasco tem tudo para oferecer a estrutura necessária para que essa transição seja positiva, fortalecendo o vínculo entre jogador-clube e torcida desde o primeiro momento. Pensando na sequência da temporada, a possível chegada de Brian Rodrigues pode influenciar diretamente nas ambições do Vasco da Gama para as competições que ainda restam. A expectativa é que o atacante seja uma peça importante para buscar melhores resultados e, quem sabe, brigar por títulos que fazem falta no clube há algum tempo. O elenco, que vem mostrando dificuldades para manter regularidade, pode ganhar um novo fôlego com a energia e o talento do uruguaio, que promete ser um diferencial em jogos decisivos. A pressão por resultados é sempre grande, mas a chegada de um jogador com esse perfil pode ajudar a aliviar essa carga, trazendo esperança e confiança para a equipe. Além disso, o fator psicológico não pode ser subestimado, pois a entrada de um reforço de peso costuma elevar o ânimo do grupo e criar uma atmosfera positiva nos treinos e nos jogos. O técnico poderá explorar novas estratégias com a inclusão de Rodrigues, podendo até variar as formações para aproveitar o máximo das qualidades do jogador. Se o uruguaio conseguir se adaptar rapidamente, o Vasco pode contar com um atacante que desequilibra, cria chances e ajuda a converter oportunidades em gols, algo que tem feito falta para o clube recentemente.
Portanto, a influência dessa contratação pode ser bastante significativa no desempenho do Vasco daqui para frente, tornando a equipe mais competitiva e preparada para enfrentar os desafios da temporada. O clima já é de expectativa e otimismo e a torcida espera que essa aposta seja certeira, trazendo alegrias e bons momentos para o clube e seus fãs. Finalmente, resta observar que o momento é de muita expectativa e atenção para os próximos passos dessa negociação, que pode ser um divisor de águas para o Vasco da Gama. A confirmação oficial ainda não veio, mas o ambiente está cheio de rumores, especulações e análises que indicam que o clube está perto de anunciar Brian Rodrigues como seu mais novo reforço. Para os vascaínos, essa notícia representa uma luz no fim do túnel, uma possibilidade concreta de renovar o elenco e iniciar uma nova fase de conquistas. O jogador uruguaio chega com um perfil que combina talento, juventude e experiência internacional, características que podem fazer a diferença dentro de campo. A diretoria tem se movimentado nos bastidores para garantir que todos os detalhes sejam acertados, desde a parte financeira até a logística da chegada do atleta. Enquanto isso, os torcedores acompanham ansiosamente as notícias e fazem suas próprias projeções sobre o impacto que essa contratação poderá causar. A expectativa é que em breve o anúncio oficial venha para confirmar o que já é tratado como praticamente certo nos corredores do clube. Se tudo se confirmar, Brian Rodrigues terá a missão de corresponder às expectativas e ajudar o Vasco a retomar o caminho das vitórias, devolvendo a alegria e a esperança para uma torcida que merece. O momento é de otimismo, mas também de cautela, pois o futebol é sempre cheio de surpresas e só o tempo dirá se essa contratação será mesmo o reforço decisivo que o Vasco tanto deseja. Até lá, o burburinho continua e a torcida aguarda ansiosa para ver o jovem uruguaio vestindo o manto cruz-maltino, pronto para brilhar e fazer história na colina histórica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.